Caio Gabriela foi, sem dúvida, um dos grandes sucessos da indústria nacional de ônibus. Em grandes sistemas, como o da capital paulista, a quantidade de Caio Gabriela era tão grande que o veículo se tornava parte da paisagem e do dia a dia das pessoas. Ele foi o primeiro ônibus articulado do país, o primeiro trolebus nacional que daria base à segunda geração de veículos elétricos fabricados por 6 anos de estagnação. Responsável também por consolidar uma nova tendência de conforto e de design na indústria de ônibus brasileira. Foi um personagem atuante no primeiro BRT, sistema de vias segregadas para veículos de transporte coletivos do mundo. Foi uma carroceria que incorporava a configuração de ônibus de 3 eixos para o mercado urbano, o que era raro em sua época. Mas, ao mesmo tempo, uma carroceria que também poderia ter versões bem rústicas, como a dianteira de caminhões, se parecendo com uma jardineira. Um modelo que chegou a compor praticamente frotas de cidades inteiras e que, de quebra, conferiu à sua fabricante a liderança definitiva no setor de carrocerias urbanas. Com um currículo deste, não é exagero nenhum dizer que o modelo Gabriela, da fabricante de carrocerias Caio, foi um divisor de águas no mercado de ônibus brasileiro. E que sua concepção trouxe uma cultura de fabricação de veículos de transporte coletivos com elementos até hoje adotados pelas fabricantes do Brasil, que se encontram entre as mais respeitadas do mundo. Um dos exemplos é privilegiar a visibilidade para os passageiros e motorista. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. Apesar de alguns modelos já nos anos de 1960 adotarem linhas mais retas no design, carrocerias mais limpas de detalhes e um projeto que privilegiasse melhor a circulação interna de passageiros, com maior conforto e visibilidade por áreas envidraçadas maiores, esses conceitos só se tornaram palavras de ordem no mercado de ônibus urbanos após o lançamento deste simpático modelo. Mesmo quem não conhece muito de ônibus ou não se liga muito no assunto, pode se lembrar desse nome ou pelo menos do modelo do ônibus ao ver uma foto antiga. Isso porque, devido às suas inovações, de acordo com a edição de uma revista especializada de 1979, Transporte Moderno, o Caio Gabriela ganhava a simpatia não só de frotistas, mas também da população. Era pedido que alguém pensasse num produto de utilidade pública da indústria nacional automobilística, logo vinha o velho Gabrielinha, como era chamado à cabeça. O Gabriela foi lançado em 1974, chamado pelo mercado de Caio Gabriela 1. A primeira versão do Gabriela tinha elementos do modelo antecessor, o Bela Vista, como as janelas laterais inclinadas e traseira em ângulo arredondada e vigia traseira bipartido.
tempo depois, em 1976, no Salão do Automóvel, viria uma nova versão de Gabriela, chamado pelo mercado de Caio Gabriela 2, que começou a ganhar um impulso notório no mercado a partir de 1977. As janelas eram retas, as lanternas traseiras verticais e o vigia traseiro era inteiriço. Realmente, os funcionários de empresas de ônibus e operários do setor mais antigos não têm dúvidas em dizer que foi uma sensação para a época. O modelo era harmonioso para os padrões da ocasião. O Gabriela 2 tinha linhas mais retas, mas não era necessariamente quadradão. Em 1977, de acordo com dados da Caio, foram vendidos em torno de 3.700 unidades da versão básica do Gabriela 2. Um número impressionante para a época, cujas cidades ainda estavam crescendo. As cerca de 3.700 unidades do Gabriela representaram 44% dos 8.886 carrocerias de ônibus de todos os modelos e marcas fabricadas naquele ano. Isto é, apenas um modelo respondeu por quase metade da produção de ônibus. Algumas primeiras unidades do Caio Gabriela 2 ainda saíam com os famosos volantões brancos, mas a maior parte da alavanca de câmbio já era reta, sem ser angulada, do tipo popularmente chamada de coça-sovaco, uma inovação do conjunto do chassi, motor e transmissão que marcou o Gabriela 2. Aliás, inovação da indústria é com esse modelo mesmo. A demanda por transporte crescia de maneira assustadora a partir dos anos de 1960. As reivindicações por sistemas de ônibus mais modernos e confortáveis ganhavam coro até na mídia, que fazia reportagens e expunha a carência por transportes mais dignos e eficientes para atender a uma quantidade cada vez maior de passageiros, especialmente nos centros urbanos. A indústria se desenvolvia e o perfil econômico do país, que mudava para urbano de maneira mais acelerada, mudava a forma pela qual se davam os deslocamentos. Algumas linhas na cidade de São Paulo e em outras capitais, assim como em suas regiões metropolitanas, não poderiam mais ser atendidas pelos velhos ônibus, com baixa capacidade e nível inferior de conforto. Dizer que o Gabriela foi o ônibus mais confortável da indústria brasileira e o ideal para todas as épocas, aí sim é exagero. Mas ele representou uma grande evolução na concepção de carrocerias. Sua disposição interna de bancos e equipamentos, por exemplo, facilitava em muito a circulação de passageiros e sua posição para dirigir, apesar ainda das direções de queixo duro, pesadas, sem serem hidráulicas, na maioria dos chassis, e já era bem melhor que nos modelos mais antigos. Nada que se comparasse a um coche norte-americano dos anos de 1940, mas para a nossa indústria já era um avanço importante.
ônibus não é só carroceria, uma peça única, à exceção dos monoblocos, mas todo um conjunto, ou seja, chassi, motor, sistema de transmissão, suspensão, etc. O Caio Gabriela acompanhava, se adaptava e colaborava para o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitariam que os transportes brasileiros começassem a oferecer o conforto e a segurança que o passageiro merece, a comodidade que o funcionário precisa e a rentabilidade que o empresário necessita para continuar viável o seu negócio. Querido Gabriela foi junto com a indústria de diversos componentes de ônibus pioneiro em muitas coisas. O Gabriela foi, por exemplo, o modelo a encarroçar o primeiro ônibus articulado do país no ano de 1978. O veículo foi montado sobre o chassi Scania B111, motor DS11, turboalimentado de 296 cavalos de potência. A capacidade era para 180 passageiros, tudo que alguns serviços de alta demanda precisavam na época. Além disso, o primeiro articulado tinha a caixa manual de 6 marchas, 5 para a frente e 1 a ré, com opção para a instalação de caixa automática. O sistema de freios tinha circuito independente para cada um dos 3 eixos. A direção era hidráulica e a articulação Recru-Sul-Shank, que era apoiada sobre chapa de aço no chassi dianteiro. A ligação com o carro traseiro era feita com sistema emborrachado para absorver impactos e dar mais conforto a usuários e funcionários. O peso vazio do articulado Gabriela Scania era de 13 toneladas e o peso bruto de 30 toneladas. A carroceria media 18,15 metros de comprimento. Apesar das dimensões em comparação aos veículos convencionais, o Gabriela Scania articulado não era muito gastão. Fazia 2,6 km por litro de diesel contra 3 km por litro de rendimento dos demais veículos de transporte público. A vida útil estimada de 15 anos contra 10 anos dos ônibus comuns também era outro diferencial. A primeira empresa a operá-lo foi a Transurb de Goiânia, com 4 carros articulados. Outro fato importante da história do Gabriela foi que o modelo marcou o ressurgimento da produção nacional de trólebus nos anos de 1970, dando o primeiro passo para a consolidação da segunda geração de trólebus no Brasil. Na primeira grande decadência dos sistemas de trólebus brasileiros, com o crescimento da indústria automobilística e priorização das políticas para o transporte individual sobre o coletivo, o Brasil não fabricou nenhum trólebus entre os anos de 1970 e 1976. O trólebus Caio Gabriela foi o início de uma nova geração de ônibus elétricos, depois da estagnação da indústria no segmento de trólebus. Araraquara, no interior de São Paulo, recebeu as unidades com carrocerias que tinham um conceito de monobloco. Em 1977, no entanto, a CTA, Companhia de Trólebus Araraquara, encomendou e recebeu 5 unidades novas para o sistema local. Tratava-se de um Caio Gabriela sobre plataforma Massari com equipamento elétrico Vilares e componentes mecânicos da Fenemê Fiat Diesel. A carroceria tinha um conceito integrada com o chassi. O comprimento era de 12 metros. Havia 3 portas largas e o comprimento era para 106 passageiros, entre sentados e em pé. O controle de tração elétrica era pneumático e a suspensão do tipo mista. O conforto do modelo também chamava a atenção dos usuários e operadores. Logo em seguida, com o plano Sistran de Olavo Setúbal, na capital paulista, surgira um novo conceito de trólebus. Mas nesse setor, o Gabriela tinha já dado a sua contribuição.
Outra inovação que só agora tem se tornado mais comum é o de ônibus urbanos maiores, para as linhas com mais lotação, com um terceiro eixo, os chamados tribus ou ônibus trucados. Nos anos de 1970 não havia fabricação de chassis para urbanos desse padrão, mas alguns eram adaptados, e o Caio Gabriela foi um dos modelos que acompanhou essa ideia, que mais tarde seria usada em maior escala nos serviços urbanos. Na maior parte das vezes, por motorização traseira, era possível ver um Caio Gabriela de 3 eixos. Uma das empresas a usar esse tipo de ônibus com carroceria Gabriela foi a Redentor do Rio de Janeiro. Os ônibus urbanos de 3 eixos hoje são comuns, mas na época do Gabriela eram feitas adaptações. Era o sinal claro de que as cidades cresciam e precisavam de ônibus com maior capacidade. Sem dúvida, um dos maiores avanços do transporte brasileiro, referência para os demais países, é o sistema de vias segregadas de ônibus expressos de Curitiba, no Paraná. Considerado o primeiro BRT Bus Rapid Transit do mundo, sendo inspiração para outros projetos semelhantes em diversos países, o sistema expresso de Curitiba foi projeto pelo então prefeito Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, sendo inaugurado em 1974, com o ônibus da Marco Polo. Porém, o Gabriela faz parte da história desse sistema exemplar. Em 1979, a Caio lança o Caio Gabriela Expresso com motor no meio, com chassi Volvo B58 e com dimensões maiores. O modelo poderia transportar até 110 passageiros e foi considerado um dos carros ideais para o serviço diferenciado. Também haviam modelos de 2 eixos sob chassis diferentes, como o Volvo B58 e Mercedes-Benz OH1517. O Gabriela fez parte de uma época em que a indústria de ônibus engatava uma marcha mais acelerada e começava a se redefinir, desenvolvendo conceitos ainda hoje empregados. O simpático modelo da Caio encarroçou diversos chassis de diferentes configurações. Aparecia aí uma gama de soluções antes pouco empregadas e uma nova postura da indústria ia surgindo, que era de atender os operadores de acordo com suas necessidades locais. Não se pode comparar os pavimentos de cidades como Curitiba e São Paulo com o de regiões mais interioranas e com menores recursos. Assim, as indústrias ouviam mais atentamente os empresários e gestores públicos e começavam a adotar uma cultura de diversificar produtos atendendo às demandas locais. Claro que esse processo não se deu da noite para o dia, mas o Caio Gabriela contribuiu com ele. Apesar de sua versatilidade e da oferta maior de opções, a grande maioria dos Caio Gabriela foi encarroçado sobre o chassi LPO 1111 e LPO 1113 da Mercedes-Benz, predominante no mercado na época. O chassi tinha um preço atrativo e a robustez para atender diversos mercados, desde os de operações mais simples até os que exigiam mais esforço e até danificavam mais os veículos. A manutenção era fácil, com grande rede de peças de reposição. Outros modelos também foram usados sobre as plataformas desse tipo de Mercedes-Benz, mas profissionais mais antigos do setor diziam que, com o Gabriela, esses chassis tinham um casamento perfeito.
Apesar de a grande maioria dos Caio e Gabriela serem carroçados sob o chassi Mercedes-Benz, outras mecânicas marcaram a história do modelo, como o Fiat 140 OD, que recebeu a primeira e a segunda versão do ônibus. Havia, entretanto, Gabriela com mecânica Mercedes-Benz de motor traseiro, além de Fiat, Fenemê, Scania e Volvo. Em 1977 também chegava ao mercado o Caio Itaipu, ou popularmente chamado Gabriela Itaipu ou Gabriela Intermunicipal. O modelo era derivado da versão básica, mas tinha como característica a frente rebaixada, para-brisa ampliado e a caixa do letreiro foi transferida para o interior do ônibus. A versão foi usada inclusive no transporte rodoviário. Quanto ao produto em si, o Caio Gabriela liderou por quase uma década o mercado de ônibus urbano. Proporcionou à encarroçadora a consolidação do primeiro lugar no setor, posto ocupado até hoje pela Caio, com algumas oscilações em determinados períodos. Em algumas cidades, quase 100% da frota urbana de fato era de Gabriela. O Caio Gabriela também levou a marca brasileira para diversos lugares do mundo, principalmente para os nossos vizinhos da América Latina, Argentina, Paraguai, Chile, entre outros, e aproveitavam das vantagens do Gabriela. Algumas versões para o mercado latino-americano eram denominadas de Gabriela Andino, que contavam com mecânicas como Mercedes-Benz, Dodge e Ford. A dianteira era usada pelos caminhões de cada fabricante, com o cofre do motor externo, lembrando uma jardineira. Ainda para a América Latina, o Caio Gabriela também foi adaptado em chassi Scania B111, como esse exemplar do Peru. Além de ser um veículo inovador com linhas mais retas e maior área de envidraçamento, propiciando mais visibilidade, mais conforto, com uma melhor disposição do espaço interno. Para a época, por reforços feitos em algumas partes da estrutura, o Caio Gabriela foi um modelo muito resistente. Quer maior exemplo do que alguns ônibus que hoje transportam trabalhadores rurais em diversas regiões do país? Uma boa parte é de Caio Gabriela, alguns com mais de 40 anos de uso, enfrentando canaviais, áreas de plantação, estradas de terra e até passagens em áreas alagadas de baixa profundidade. Há muito do que falar sobre o Caio Gabriela, mas o essencial é destacar a sua importância histórica. Não é demais a comparação. No mundo dos automóveis de passeio, o Fusca, pela sua simplicidade, versatilidade, número de vendas e seu papel histórico, foi um clássico. No mundo dos transportes coletivos brasileiros, o Caio Gabriela não deixa de ser um clássico. Ele foi, sem dúvida, um divisor de águas do mercado e tornou reais conceitos até hoje empregados como a estrutura básica do seu encarroçamento. Em 1980 deixava de ser produzido, para ser sucedido pelo modelo Caio Amélia.
mas sua resistência era tão grande que muitos ainda operavam firmes em linhas urbanas regulares nos anos de 1980. Esse é um motorhome com carroceria Caio Gabriela 1 de 1971, montado sobre o chassi Engesa com tração 6x6 e motor Detroit Marítimo diesel V6. Bem resistente de uma época onde não se estipulava a idade máxima de frota, o Caio Gabriela durava muito, como este modelo no final dos anos de 1970 que ainda circulava na capital paulista no início dos anos de 1990. É claro que o setor de fabricação de ônibus no Brasil, que se tornou um dos mais respeitados do mundo, avançou muito e hoje, pelas suas necessidades dos centros urbanos, que pedem veículos de maior capacidade, mais acessibilidade, com tecnologias mais limpas, talvez não haveria espaço para o velho Gabriela, mas ele deixou um legado irrevogável para que a indústria brasileira alcançasse esse respeito. Sigam-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.